muito do Fla-Flu, Flamengo classificado, Flamengo na final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Eu já dou a boa noite para o amigo Fernando Campos, o nosso Donan, comigo nesse Linha de Passe. Tudo bem, Fernando? Muito boa noite, Abel, Eugênio, professor, fã de esporte. Um prazer estar aqui no Linha de Passe. O Flamengo classificado, com méritos, foi melhor no confronto. 11º jogo do Flamengo do Tite sem sofrer gols. O time não sendo vazado e um recorde histórico do Rossi. Rossi superando o Cantarelli e se tornando o goleiro com uma sequência de jogos sem ser vazado. São 964 minutos que o Rossi não leva gol, sendo o goleiro do Flamengo. É absolutamente histórico tudo que a gente está vendo e um trabalho do Tite que vai crescendo demais, apesar de hoje ter sido um jogo de mais administração de uma vantagem construída na primeira partida. Mesmo assim, não tem como tirar o mérito, né? Sim. 2 jogos contra o Fluminense, contra o campeão da Libertadores, contra o grande rival, e o Flamengo chega na final, talvez honrando o que o Tite vem dizendo de equilíbrio, né, Eugênio Leal? Boa noite. Boa noite, Abel. Boa noite, companheiros. Boa noite, fãs de esportes. É um Flamengo que chega com méritos, né? O time principal do Flamengo em competições oficiais, no caso do Campeonato Carioca, né? Não sofreu gol ainda esse ano. Claro, o gol que foi sofrido foi com o time reserva. E esse time principal só levou gol na pré-temporada lá nos Estados Unidos. Mostra o que a gente tem falado muito sobre o Flamengo do Tite, que é um time muito equilibrado. Hoje foi um time muito consciente do que para ele interessava. O Fluminense conseguiu, e aí tem o mérito do Diniz, apagar, pelo menos minimizar aquela atuação péssima do Fluminense semana passada. Semana passada o Flamengo ganhou por 2-0, poderia ter ganho por 3, quem sabe por 4. O Flamengo foi muito melhor no primeiro jogo. Hoje não. Hoje o Diniz mexeu no time, algumas mudanças ele fez por necessidade, né? Ele não contava hoje por lesão com o Ganso nem com o Cano, então ele fez as opções pelo Renato Augusto e pelo John Kennedy. Mas ele mexeu no time, ele colocou o Marquinhos de lateral direito, ele colocou o Martinelli na zaga. Quando saiu a escalação, eu acho que muita gente, né? A gente estava imaginando o André como zagueiro, mas o Martinelli já tinha treinado nessa posição. Então o Martinelli no lugar do Felipe Melo, com o Lima entrando no meio de campo. Portanto, mudanças ousadas no time do Fluminense. O Manuel entrou no lugar do Thiago Santos, que foi expulso, estava suspenso. E quem entra no lugar do Felipe Melo, por opção do Diniz, é o Martinelli como quarto zagueiro, deixando o André dessa vez no meio campo. E o Fluminense jogou melhor. Jogou melhor do que ele próprio semana passada e jogou melhor que o Flamengo hoje. Mas não o suficiente para vazar essa defesa. O Flamengo muito forte lá atrás, produziu menos no ataque do que a gente imaginava que pudesse produzir. A gente sabe que ele pode produzir mais. Teve esse gol que daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes, vai analisar com calma. Mas, apesar do Fluminense ter, de certa forma, tido maior ímpeto no jogo, não teve grandes chances de gol. A gente não vai falar assim de um momento do Fluminense, era para ter feito. Eu tô pensativo aqui quando você falou Fluminense jogou melhor. Jogou melhor? Jogou melhor, teve mais vontade, teve mais presente no campo de ataque, mudou muito a sua atitude. Só que, Abel, o que eu tenho falado, e você é testemunha, esse tipo de jogo você não pode desassociar a primeira perna de um mata-mata da segunda. Ainda mais quando você não tem aquela história do gol fora de casa, valendo como critério de desempate. Então, esse era o segundo tempo de um jogo de 180 minutos que estava 2-0 para o Flamengo. E o Flamengo jogava pelo empate, ou seja, pelo 2-2 no final de tudo. Não servia para o Fluminense ganhar por 2-0. Esse placar ainda classificaria o Flamengo. Ele precisava fazer 3 gols. A gente está vendo aí, a gente viu esse lance do Marcelo, que a bola passa raspando a trave. Não sei se era o Lelê que estava ali, não chegou a tempo de finalizar. Teve um chute do Renato Augusto para fora, que a bola até bate numa outra bola que estava ali do lado da trave. Teve um chute do Renato Augusto na trave. Agora, no gol mesmo, quantas bolas o Fluminense acertou? O Rossi praticamente não trabalhou no jogo, Não teve nenhuma grande defesa. E ele quebra um recorde do Cantarelli, como a gente falou, do goleiro com mais minutos, em sequência sem ser vazado na história do Flamengo.
E isso retrata muito o que é o trabalho do Tite. De um time que hoje é muito mais competitivo, muito mais equilibrado, um time que não sofre gols há 11 partidas, o time titular em jogos oficiais ainda não foi vazado nessa temporada, porque ele está muito bem protegido, né? Eu acho que o jogo de hoje ele está muito relacionado com a primeira partida mesmo, o que o Eugênio está falando. Hoje o Flamengo foi um Flamengo um pouco mais pragmático, que não sufocou tanto na pressão alta como fez e deixou o Fluminense extremamente desconfortável no primeiro tempo. Foi um time hoje que soube com inteligência administrar uma vantagem construída na primeira partida. O Flamengo, além do gol anulado, daqui a pouco o Leonardo Gaciba estará conosco para analisar a arbitragem, para a gente falar um pouco mais desse lance, né, reclamado pelo Fluminense. E o Flamengo teve um outro lance que foi a defesa, teve a defesa do Fábio. Teve a defesa do Fábio no chute do Pedro, lembra? No primeiro tempo, sim, acho que esses dois lances. Teve mais algum? De gol? Não dei boa noite ainda para o professor Celso Zelt. Boa noite, Abel. Tudo bem, professor? A você, boa noite ao Donan, ao Eugênio, todos que nos assistem nesse programa com cara de F360. Pensei que você ia me dar bom dia. Foi isso, né? Ficou essa sensação para o torcedor do Fluminense que esse jogo aí que o Fluminense fez hoje deveria ter sido o primeiro. Com esse empenho, com essa pegada, no meio-campo, inclusive na entrada do Lima, ajudou muito. Não faltou coragem, Fernando Diniz mais uma vez ousou a partir de sua defesa. Hoje ele tinha pela direita um lateral que não era lateral e que era canhoto. Ele tinha no miolo da zaga um volante que não era o volante que normalmente ele usa de zagueiro. Né? Não faltou ousadia, mas faltou o Fluminense ser mais efetivo. Um time não pode ganhar de 3 se chutou uma bola do gol. No gol foi uma. Aquela do Renato Augusto na trave. Na trave, na se é que é considerado. Eu acho que na trave não considera o gol, hein? Mas aí você vai me desculpar, mas é a estatística que é burra, porque não tem nada mais próximo de um gol, tanto que quando você comenta, como é que foi o jogo? E nem te conto, chutou na trave. Acho que a estatística tem que aproximar um pouco mais do que a realidade do futebol. Né? Então tá bom. Foi mais próximo de um gol, foi. O Fluminense chegou. De um gol. Você conta assim. E do ponto de vista do Flamengo, muito equilíbrio, mas não tem nada ganho, né? No ano dos 10 jogos sem tomar gol, o campeão foi o Vasco. Então, é um feito você atravessar um campeonato do peso de um campeonato carioca tomando um gol durante toda a competição. É muito significativo. O Abel me perguntava se isso já tinha acontecido em algum outro estadual. É arriscado dizer, porque estaduais tem muito coisas... estadual, hein? É muito estadual durante muitos anos. Mas vamos pegar só os estaduais de maior peso, né? E agora são 11 jogos do Flamengo sem sofrer gol. Então, né? É muita coisa. Muita coisa. Um campeonato como o Campeonato Carioca já teve até mais jogos, tudo, retorno, terceiro, tudo. Mas ainda é muito significativo. Não sei se já houve, a gente não sabe... Mas certamente, se já aconteceu, foram poucas vezes de um time chegar numa final de um estadual tendo sofrido um gol só. É raro isso, não é? É raríssimo. É raríssimo. É raríssimo porque você tem um número grande de jogos, né? É muito jogo. Você pegar um campeonato... Você pode até chegar invicto, campeão invicto, já vimos várias vezes. Mas chegar sofrendo um gol só... O Palmeiras está invicto em São Paulo. E o professor falou muito sobre essa ousadia que é uma marca do Diniz. A gente está falando de um Fluminense que é um time extremamente ofensivo, que arrisca. E se a gente for analisar o confronto, quantas oportunidades claras o Fluminense teve nesse confronto? E já no primeiro jogo, quando tinha o Cano, quantas oportunidades o Cano teve no primeiro jogo? Não teve. E isso é o tal do equilíbrio que o Tite tanto falava. Por que o Flamengo não é vazado? Porque esse sistema defensivo funciona muito bem só por conta do Léo Pereira e do Fabrício Bruno, que vivem em grande fase? Não. O time todo cresceu taticamente. O time todo está muito mais mobilizado, o time todo cresceu muito fisicamente, porque a pressão começa lá na frente com o Pedro, com o Arrascaeta, que hoje está talvez na sua melhor fase nos últimos anos na parte física, participa o jogo inteiro com e sem bola. Então, assim, é unidade. Tudo aquilo que faltou no Flamengo na última temporada, do ponto de vista de postura mesmo, né, de concentração, de mobilização, de uma equipe organizada, a gente está vendo agora nessa temporada. Talvez o jogo de hoje nem seja o recorte ideal, porque não foi uma grande atuação do Flamengo. Foi um Flamengo que soube administrar com inteligência o seu resultado. Poderia ter vencido a partida. Tem um lance polêmico que a gente vai debater, né, do gol anulado pelo Pedro.
Mas eu acho que é um grande retrato do que o Tite já conseguiu moldar para o início dessa temporada, né? Ele assume na reta final da última temporada, tem uma pré-temporada para trabalhar, tem a liberdade para conseguir detectar os pontos fracos de um elenco, para conseguir trazer reforços. O De La Cruz hoje de novo muito importante ali jogando com o Pulgar, nessa função que para mim ele tomou conta desse meio campo. E aí a gente está vendo o Flamengo crescendo muito, né, no seu conjunto, Abel. A gente elogiava muito o time do Jesus pelos gols, pela facilidade com que o Gabigol e Bruno Henrique, por exemplo, trocavam passes e assistências e gols. Mas é uma retomada do que o time do Jesus fazia. O time do Jesus era intenso desde lá na frente. O time do Dorival conseguiu retomar um pouco isso, mas esse trabalho do Tite parece mais consistente nesse sentido. Em jogos importantes, em jogos difíceis, como foi, por exemplo, o primeiro, antes da gente saber que o Fluminense ia jogar tão mal, era um jogo bastante equilibrado que o Flamengo conseguiu ser superior, sem perder essa força no ataque. Hoje, talvez, a gente possa dizer, poxa, um Flamengo muito recuado, um Flamengo sem cara de Flamengo no Maracanã, mas o fato é que hoje não precisava. Hoje o Flamengo não precisava se expor tanto. E mesmo assim esteve próximo de uma vitória, né? Teve o lance do gol que a gente vai discutir. Já Leonardo Gaciba estará conosco. Vamos falar da arbitragem. É equilíbrio sem perder o vício, sem perder o que tem de mais legal, que é a possibilidade do ataque, do contra-ataque. Hoje teria ganho num contra-ataque. O lance do gol é um contra-ataque do Flamengo. Mas eu